polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate na manhã desta quinta-feira, 4 de setembro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, 11 horas e 12 minutos na manhã desta quinta-feira. Eu tenho a honra de receber aqui nosso querido pastor José Nilton Carvalho, Assembleia de Deus, Adsa Brasil. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo de volta. Já faz um tempinho que você não aparece por aqui, né? Olá, meu querido Gilaelson, Pai do Senhor Jesus. Bom dia. Estamos aqui, rapaz. Tudo tem seu tempo, né? É verdade. Eu vou pedir só para o senhor encostar mais um pouquinho no microfone e dar uma girada nele, que ele me parece estar ao contrário aí. Pode girar completamente. Aí, agora sim. Agora tá tudo bem. Muito bem. Conosco também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor José Nilton. É um prazer poder conhecê-lo. Primeira vez que estamos participando aqui juntos do debate. E mandar o meu abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este momento ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, nossos corações agradecidos, Senhor, por mais um dia, por tuas misericórdias terem se renovado no nosso viver. Te louvamos pelas bênçãos que nós temos recebido. Amém. Acima de tudo, pela bênção da salvação, Pai. Amém, Senhor. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Colocamos este debate nas tuas mãos, rogando a ti a sabedoria que vem do alto para podermos discutir o assunto que será hoje apresentado e visando tão somente, Senhor, a edificação daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Nos abençoa também a todos os ouvintes, pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É isso, vamos lá, gente, vamos lá. O tema de hoje é um tema interessante a ser discutido à luz da Bíblia. Você que se liga na Melodia, a gente está discutindo esse tema essa semana sobre essa questão do enfraquecimento espiritual, né? O enfraquecimento espiritual de irmãos que de fato são vítimas, né, de outra pessoa que acaba tendo ali que lidar com essa pessoa quando essa pessoa é um motivo do enfraquecimento espiritual. Dando continuidade ao nosso debate, baseado aí em Gálatas 5:1, né, que diz a Bíblia diz em Gálatas 5:1 assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma desculpa para vivermos nossa própria vontade? Pois é. Pastor José Nilton, e aí? A gente vê muito isso na história das congregações, da igreja, né?
essa questão de quando uma pessoa acaba ali se levantando e sendo motivo para enfraquecimento espiritual das pessoas, né? Alguns vão dizer, não, é Satanás que está usando, outros vão dizer, não, isso é mau caratismo mesmo, não, é falta de conversão, enfim. A que se deve a isso, pastor José Nilton? Primeiro eu precisaria que você me novamente formulasse a pergunta para que eu pudesse entender melhor a sua fala, porque eu não compreendi totalmente, não, por gentileza. Quando a pessoa ela acaba sendo motivo do enfraquecimento de um irmão, né? E aí eu quero saber o seguinte, muitos vão dizer que essa pessoa que torna-se o motivo do enfraquecimento do outro é usada pelo diabo, outros vão dizer que é mau caratismo, outros vão dizer que é ausência de conversão, e aí? Vamos lá. Existem aí vários aspectos a ser analisado, Giliels. A primeira coisa é se pensar o seguinte: como está a minha vida para receber ou para estar diante dessa situação? Vamos lá. Pode ser que, de fato, aí nós temos que olhar, biblicamente falando, que tem coisas que é uma ação maligna, de fato, direcionada a mim. Tem coisas que não tem nada a ver com Satanás, tem coisa que está direcionada à minha própria situação, é o meu próprio viver que está dando ênfase a isso acontecer. Então, nesse caso, não pode ser dado visto como o diabo. Também não pode ser visto também só da pessoa. Aí tem que ser analisado. Cada caso é um caso, né? Como pastor de igreja, a gente analisa cada caso. Tem casos que você percebe claramente que é uma questão própria. Uma questão sua, minha. Não tem nada a ver com o diabo, é uma questão de posicionamento meu. Em outros casos, você tem a percepção, você chega a uma conclusão que existe uma força maligna de fato, trabalhando contra esse indivíduo. Existe uma força, porque nós entendemos, biblicamente falando, que o mesmo... quando você vai para a Bíblia, você vê lá coisas que eram humanas e tem coisas que eram no cunho espiritual. Jesus tratou com coisas humanas, mas também com coisas espirituais. Expulsou demônios que estavam inseridos em pessoas, mas também aconselhou apenas umas e elas entenderam aquilo e foram restauradas. Então, eu entendo que tem que ser essa questão de ser observado. Não pode ser totalmente um lado, tem que ser analisado os dois lados. Ô, pastor Manuel, se a gente fosse abrir aqui o espaço para pessoas contarem seus testemunhos, né, suas experiências com essa questão em igrejas, eu cuido que a gente ficaria aqui o dia todo ouvindo tantas experiências ruins, né? Ainda ontem eu contava aqui sobre um fato que ocorreu numa igreja da região. O pastor simplesmente foi tirar férias e quando voltou já não era mais o pastor da igreja, porque uma determinada pessoa da igreja saiu criando coisas do pastor, que era um bom homem, e fermentou a igreja, e inclusive pessoas da liderança. E o pastor chegou de férias e falou: o senhor não é mais o pastor da igreja, não. Uma dor que ele levou a vida inteira, de modo que eu encontrei ele 20 anos ou 25 anos depois, ele ainda expressava muita dor quanto àquilo. Esse é só um exemplo de tantos outros casos, pastor Manuel. Como é que a gente resolve isso na igreja, pastor? Rapaz, é complicado, viu? Ou não resolve, né? Eu estava escutando você fazer esse comentário, eu me recordei de um livro que eu li uma resenha, não cheguei a adquirir o livro, mas eu li uma resenha num site, anos atrás, tem bastante tempo, de uma autora que ela fez uma coleta de diversos casos, testemunhos, né, de pessoas com que ela teve contato, que davam
a sua versão, né, do porquê tinham deixado as suas igrejas. E eram relatos pesadíssimos, né? Pessoas que passaram por profundas decepções com a sua igreja local. Foram maltratadas, né? Tiveram a imagem denegrida, né? Magoou não somente, magoou principalmente a alma, né? Ficou uma ferida de alma nessas pessoas, né? Uma decepção muito grande, chegando alguns casos até questão mesmo policial, que hoje a gente lida com questão policial, abuso, né? Abuso sexual, né? Dentro da própria igreja. Não é fácil um pai ou uma mãe, né, ver um filho de repente pequeno, menor de idade, e ser abusado, né, por uma pessoa de confiança dentro da própria igreja, né? Então, os casos que eu ficava assim pensando, rapaz, que coisas terríveis, né, que infelizmente podem acontecer dentro das nossas comunidades, das nossas igrejas. Não são situações fáceis. É por isso que eu fico naquela perspectiva, pastor Gilaelson e pastor José, no entendimento de quando a gente trata, por exemplo, das questões, da questão relativa aos desigrejados, né? Muitas vezes a gente tem um discurso duro, jogando culpa nas pessoas que estão fora ou que deixaram o convívio da igreja, como se a culpa fosse exclusivamente delas, né? Pessoas fracas, que se desviaram, que abandonaram a igreja e tal. Tecemos críticas muitas vezes bastante duras a essas pessoas. Mas muitas vezes nós desconhecemos os motivos que levaram essas pessoas a se afastarem, né? E não foram motivos fáceis, né? A gente vai encontrar casos complicadíssimos, né? E uma dessas situações que eu considero das mais pesadas que a gente pode encontrar ao longo da nossa jornada cristã são os casos de ingratidão, né? Quando você percebe, né? Quando você sente isso daí, é uma pancada muito forte, né? O caso que você relata aí desse pastor, né? Um caso típico de ingratidão da igreja, né? Em relação ao líder. E a gente, de vez em quando, rapaz, fica ciente de casos semelhantes a esse daí, que não ficamos na dúvida, rapaz, como é que um grupo formado por pessoas que se dizem resgatadas, alcançadas pela graça de Deus, conseguem agir de maneira tão cruel e de forma tão ingrata, né, com os seus líderes, né? É difícil, né, de chegar. Agora, a solução para isso, eu acredito que há, por mais difícil e por mais dura que seja a situação, mas ainda há, né, meios de se contornar e de superar isso daí, né? Deus, ele providencia esses meios e ele vai trabalhando no nosso coração, na nossa alma, de maneira que a gente consiga, né, sendo trabalhado pela graça divina, pela misericórdia divina, nós sermos trabalhados e curados, né, dessas feridas que nos fazem, e são feridas dolorosas, mas eu acredito que aos poucos a graça de Deus ela vai conseguindo nos sarar. A solução eu acredito que há, né? No reino de Deus não existe nada que não possa ser resolvido ou superado, mas que machuca muito. Na verdade, toda ruptura, ela causa muitas dores. E você, permite dizer, pastor, o seguinte: isso está muito relacionado à natureza pecaminosa do homem, do Éden, que ela veio para Cristo, mas alguns, estando em Cristo, voltaram, e para mim estão voltando à velha natureza e não estão se renovando para a nova natureza. Estão voltando à velha natureza, porque a velha natureza ela é carnal, ela é imoral. Isso que o senhor falou para mim é imoral. Por exemplo, um camarada que... Eu estou pastorando uma igreja, eu tomo conta de mais de 100 igrejas, sou pastor presidente do estado. Eu não tive muitas rupturas, mas uma traz muitas dores, porque você vê a ingratidão. O pessoal sai da igreja sem nenhuma compaixão. E outra coisa, sai dizendo que estão certos. Eu não sou a favor que a pessoa fique com você a vida toda, mas eu sou a favor que ela tenha moral, que é moral. Diz assim, pastor, eu preciso, não está dando. Agora, saindo aplaudindo que está certo dentro de si e
quem o recebe, e o pior de tudo, é que ainda tem uma turma que o recebe. O recebe se denominando pastores, porque no meu caso, particularmente, acho imoral quando alguém sai da sua igreja trazendo dores para um líder, um sacerdote, um ministro de Deus, que é um anjo da igreja, trouxe dores e angústia, e eu vou receber aqui como se não tivesse nada. Eu estou compactuando. Essas questões têm que ser avaliadas. Agora sim, esse tema foi tratado, começou sendo tratado ontem aqui, mas assim, a gente fica, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender que a igreja, quando você pensa a igreja, muitas vezes as pessoas pensam num pedacinho do céu, como se ali não tivesse problemas, né? E na verdade, quando se processa justamente ao contrário, né? Ali tem muitos problemas para Jesus resolver através, muitas vezes, dos irmãos e dos pastores. Mas Jesus nos alertou sobre isso, e eu quero aqui compartilhar com vocês pelo menos o texto de Mateus 7, quando ele está falando em relação aos falsos profetas, que se aplica a essa realidade que nós estamos discutindo aqui. Ele diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Jesus já alertou, pastor José Nilton, que assim, teria pessoas disfarçadas, né, de ovelha dentro da igreja, no meio de nós. Tem pessoas também assim muito parecidas, né, que é a questão do joio e do trigo, né? Há pessoas parecidas com trigo, mas não são trigo. Então, às vezes a gente esquece desse alerta que Jesus fez, né? Agora, eu queria pegar nessa questão aí, essa questão dos frutos que Jesus falou. A gente pode ficar atento que, se você observar, há pessoas que a desordem, a desorganização, a fermentação está sempre partindo dele. Observa os frutos, né? Observa determinada pessoa, a discordância, aquele desajuste do corpo está sempre vindo dele, ele está sempre envolvido em alguma coisa. Não é isso, pastor José? Sim. Se você analisar humanamente falando, vamos pensar que a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Claro. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, cada um com a sua particularidade, certo? Geralmente, quando aparece um corpo estranho, o que acontece com o nosso corpo físico? Ele detecta. Há um alerta, temos que procurar alguma coisa. O que acontece com nós, pastores, e aí eu posso falar isso com muito respaldo, como eu sou pastor-presidente e coordeno vários pastores sobre a minha liderança e coordeno várias igrejas, a gente já viu várias situações parecidas. Esse corpo estranho, e aí você está me referindo, esse fermento, essa coisa, ela pode ser lançada por Satanás, é óbvio, que para mim é um instrumento dele. Satanás pode, que ele incorpora, você sabe que ele pode incorporar. Satanás é espírito, mas ele incorpora num ser humano que dá legalidade a ele. O camarada, por exemplo, está na minha igreja, daqui a pouco seu coração começa a se encher de glória, e ele talvez almeja meu lugar, ou talvez almeja meu sapato, ou talvez o meu paletó, e etc. Ele começa ali, e ele vai deixando aquilo nascer no seu coração. O que acontece com ele? Vai chegar um tempo que o inimigo vai trabalhando tanto que ele vai começar a criar meios para tomar posse daquilo. Então ele vai começar a fermentar dizer que a minha liderança... Começa geralmente assim, o rebelde, ou esse corpo estranho, ele não se manifesta de vez. Ele vem gradativamente, ali aos poucos, né, a ter uma certa bajulação, né, e daqui a pouco ele se revela. E quando você pensa que não, que é o caso que ele citou aí o pastor inocentemente, muitas vezes, aí tem outro fator chamado nós, pastores, que temos que estar atentos, porque isso se manifesta nós mesmos, às vezes não percebemos. Nossa vida espiritual, ela precisa estar alerta a isso, porque ele não percebe que já está dentro da igreja essa célula negativa, já está lá. Aí o pastor, por exemplo, está ali, não percebeu, ele já visitou outro, já articulou uma coisa, porque é uma coisa maligna, começa assim. Quando você viaja, você inocentemente viaja e tal, quando você pensa que não, que você chegou, já tinha feito, já tinha uma preparação para aquilo.
o fermento já tomou conta, entrou lá, quando, como você falou, o pastor chegou, já não tinha mais igreja, ou não era nem mais um pastor. Eu já vi casos diferentes, meu amigo. Eu já vi casos que quando o pastor chegou, não tinha mais ninguém na igreja. Como era um salão alugado, o pessoal já alugou outro salão e o pastor, cadê o povo? O povo seguiu fulano. E você está dizendo de um pastor que chegou e a igreja não, você nem é pastor da igreja. Há vários casos. Está relacionado isso a uma série de coisas, Gilaels. Uma série de coisas relacionadas a isso. Não é só um fator, são vários fatores que levam a isso a acontecer. No meu caso, por exemplo, eu sou pastor presidente, eu fico ligado. Por exemplo, eu tenho igreja de Feira de Santana, Salvador. Então, o que acontece? Um dos fatores que hoje me fez trabalhar, eu mudei muito a minha concepção, Gilaels, em relação à liderança em algumas coisas. Eu tive que recuar em algumas coisas e melhorar em outras para tentar minimizar isso. Não vamos conseguir 100%, porque esse fermento, mesmo com Jesus, eu estou dizendo de Jesus, não nós somos humanos, mesmo que Jesus não deixou de ter Judas, não faltou um Pedro ali negando ele, mas em torno de Jesus, imagine nós, humanos, seres humanos, comedores de feijão, com farinha, limitados, não vai ter para onde correr. Então, a sua pergunta e a sua fala, Gilaels, ela mostra exatamente isso, que a gente precisa estar atento a essas questões, mas ao mesmo tempo ver que é o cumprimento do próprio. A Bíblia diz que é um cumprimento. Isso vai existir. Hoje, amanhã e depois vai existir. Muito bem. 11h32, nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta quinta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$19,90. Manta casal por R$29,99. Travesseiro por R$19,90. Cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77-3025-0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. É como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
11h36, estamos de volta. Você que se liga em nossa emissora, lembrando que estamos ao vivo para além da frequência 87,9 no Facebook e também no Instagram, @Melodia Conquista. Assim você nos encontra lá, é facinho, tá bom? Olha só, o que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? A gente sabe que a igreja, que é o corpo de Cristo, pastor Manuel, ela é a menina dos olhos de Deus, né? Então, assim, a Bíblia vem alertando, né, para que ninguém faça mal à igreja ou que não toque nos ungidos do Senhor. A gente, quando vê Paulo falando ali, até o nosso comportamento pessoal, se a gente perceber, né, que a gente está escandalizando uma pessoa mais fraca, né, para a gente parar um determinado comportamento, para não abalar a fé, ou ter esse cuidado, né, na igreja, que quando Paulo fala ali se tu come carne, né, e escandaliza teu irmão, então dá essa ideia aí desse cuidado que a gente deve ter com o outro. Mas se você imagina a pessoa que semeia contendas, que inflama o corpo, né, uma vez ou outra esse tipo de gente está aparecendo nas congregações, né, pastor? Pois é. Eu fico pensando também já que você cita essa questão do zelo de Deus, né? É Deus quem cuida da sua igreja, né? Sim. É o Senhor quem zela pela sua igreja. Tanto no sentido para que ela continue crescendo, amadurecendo, e para isso vai ter que passar por determinados momentos de disciplina. Deus vai usar certas situações para poder, através da disciplina, fazer com que a igreja cresça no sentido de amadurecimento, né? Como também de proteção, né? Eu tenho para mim, né, e fico na perspectiva do que a Bíblia nos ensina, de que o que aguarda aqueles que estão ali para atrapalhar a igreja de Cristo, o futuro não é muito promissor. Não é muito promissor, né? Não imaginemos que todos aqueles que causam mal ao corpo de Cristo, né? Eu não estou falando nem tão da questão de fora, de perseguição, mas principalmente quem está dentro para atrapalhar, que está mexendo com coisa complicada, Sim, né? sim. Coisa sensível, né? Você está mexendo com a igreja de Cristo, né? Jesus falou a respeito daqueles que causam escândalo, né? Que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço, jogar lá no meio do mar e ir lá para o fundo, né? Deus zela, Deus cuida da sua igreja. A gente pode imaginar, né? Não, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo, está no tempo dele, a maneira dele, né? De acordo com o seu jeito de agir próprio, não o nosso, né? E na perspectiva dele e não nossa, Deus age e continuará agindo, né? De maneira a fazer uma limpeza dentro da sua igreja e também no momento que necessitar disciplinar a sua igreja. Eu sempre lembro da imagem do Apocalipse de Jesus ali, quando Pedro vê Jesus e vai escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? É Jesus caminhando em meio àqueles candelabros. Ali é a representação da igreja de Cristo. Né? E ele diz, olha, vai repetir essa expressão algumas vezes em relação ali àquelas 7 igrejas. Se vocês não mudarem, eu vou remover o candelabro de vocês aqui do lugar. Né? Então é Deus quem cuida, a igreja é dele, é Deus quem governa. Né? E eu fico muito temeroso, eu tenho um temor, né, imenso, e peço a Deus que jamais eu seja instrumento para atrapalhar a igreja dele, né? Porque eu sei que eu estou lidando com um Deus que é soberano, que é Senhor, e não é qualquer pessoa, não é qualquer instituição, né? Então, eu me colocar nas mãos de Deus, de modo a que Ele haja em minha vida para impedir, né, aquilo que eu esteja fazendo de mal para a igreja, misericórdia, não queria passar por uma situação dessa jamais. Né? Então, Deus é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem vai zelar por ela, é Ele quem vai chamar à justiça aqueles que, de repente, estão trabalhando contra e dentro dela. Eu não sei se o pastor já leu
já leu, mas Fernanda Brum escreveu um livro. Já leu o livro dela, escrito assim, E Foi Assim. Não. Eu acho que todo pastor, toda pessoa que está pensando em tomar uma postura dessa, se rebeliar, deveria ler o livro dela. E foi assim. Ela narra que o pai dela um dia fez uma ruptura. Estava numa igreja, arrasou com a igreja praticamente. Eles saíram, o pai saiu, fundou uma grande igreja. E sem nenhuma pin de piedade, o outro ficou arrasado lá, o coitado ficou arrasado. Ela conta no livro dela, Fernanda Brum. E foi assim o nome do livro. Aí, olha pra você ver, aparentemente pipocou, bombou, muita gente, aquela coisa toda e tal. Aparentemente parece que o céu estava aprovando. Aí ela conta, meu amigo, que depois a coisa começou a coxar. A justiça de Deus chegou. Ela narra que ela, Fernanda Brum, voltou nessa igreja depois e reconciliou com o pastor, pediu perdão, porque ela entendeu que ela não fez mal só ao pastor. Ela atingiu Deus, porque quando alguém atinge um líder, eu tenho medo disso. Você está atingindo quem o colocou na frente. Davi disse, não toque. Não toqueis aí não, porque esse camarada aí é coisa de Deus, não é minha. Quando eu toco nele, estou tocando em Deus. A falta de entendimento dessa geração, essa geração Nutella, essa geração líquida, ela faz com que as pessoas não tenham essência do que é Deus. Elas não conhecem Deus. Se elas entendessem que era Deus, jamais ela ousaria fazer um tal coisa. O senhor está errado, meu pastor. Que Deus tenha misericórdia de ti, meu pastor, em nome de Jesus. Tu é coisa de Deus, não é coisa minha. E Fernanda Brum, ela narra isso no livro dela, dizendo o seguinte, que a coisa ficou muito dura para a família dela. Até que ela foi com a família, pediu misericórdia para que as coisas voltassem a fluir novamente. Porque, Gelaelson, quem trabalha contra Deus... dura coisa é. O Senhor disse para Paulo, duro é para ti, velho. E contra os agrilhões, duro. A gente não está indo contra... Eu tenho medo de estar indo contra Deus. Eu tenho medo, porque eu posso estar ali desmanchando uma coisa que Deus está montando. Então, as consequências, elas podem não ser agora. Porque a gente imagina que está tudo bem, porque a coisa o vento está soprando legal, mas toda consequência de todo este mal, ele vai, porque o que o homem plantar aqui, ele vai colher. Exato. É a lei da colheita. A lei da colheita. Então, temos que pensar nisso, Gileus, essa questão do nosso comportamento. Então, por conta disso, Gileus, o que acontece? Aí você vê pessoas que desviam. Eu conheço, tem um fato que aconteceu uma vez numa igreja, que teve uma ruptura, levou o pessoal, depois eu fiquei sabendo que os caras, aquele sério, um foi para as drogas, outro foi para cachaça, outro foi acabou o casamento. Isso era uma sequência, uma consequência daquilo que aconteceu. Entendeu? As consequências. Muito bem. E não somente contra pastor, contra líder, mas até mesmo entre irmãos, né? Porque assim, deixa eu ler aqui o Provérbios 6, né, 16. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A 7ª é a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Assim, às vezes, pastor Manuel, a gente vê, por exemplo, a igreja tem muitos problemas, como a gente falou aqui, né? Aí alguém já falou assim, não sei porque que esse debate fica trazendo os problemas da igreja, traz escândalo, né? Vai ter que reclamar com a Bíblia também, né? Que denuncia até incesto, né? A Bíblia não esconde nada. Até porque a Bíblia ela mostra os acertos dos homens de Deus, mas mostra também os pecados dos homens de Deus. Então a gente não tem como... Assim, a gente não tem o que esconder, né? Não tem, enfim. Mas, pastor Manuel, por exemplo, há assuntos, então a igreja está passando por um problema. Há assuntos que não devem ser conversados, por exemplo, diante de uma pessoa nova convertida. Isso. Você vai abalar a fé da pessoa, né? Enfim, preservar a pessoa, não seria esconder, mas preservar a fé daquela pessoa. A gente precisa ter esse cuidado com a igreja, porque afinal de contas, né, pastor, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, eu até deixei aqui aberto, né? O apóstolo 6:20, que o apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados por um bom preço, a igreja custou caro, né? Enfim, esse cuidado que muitas vezes falta, né, em muitas pessoas, né?
de evitar essas situações, né? Eu soube que o irmão tá falando isso, está falando que está acontecendo isso na igreja, vamos orar, enfim, né? Então vamos procurar a pessoa certa com quem conversar. Eu acho que esse alerta precisa ser emitido, né, pastor? É ter o cuidado, né? Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas quando, por exemplo, você está chegando a uma determinada igreja, né? Está se ambientando ainda, mal conhece os irmãos ali daquela igreja e chega alguém já para passar um relatório pessimista. Cuidado, você não sabe o que é que te espera por aqui. Aí começa, fulano é assim, cicrano. Rapaz, como é que age dessa forma? Né? Com alguém que está chegando, né? Então, não cabe isso daí. Outra coisa também, pastor Gilaelson, é o cuidado que a igreja, eu não digo somente a liderança, mas a igreja de uma maneira geral, ela precisa ter, porque com um texto como esse daí, mostra qual é a gravidade do pecado de alguém que fica semeando contenda dentro da igreja. Meu Deus do céu. Né? E muitas vezes, normalmente, né, se a gente for fazer a pesagem dos pecados que a gente valoriza ou desvaloriza dentro da igreja, esse daí seria um dos últimos. Porque a gente suporta fofoqueiro dentro da igreja, né? E o fofoqueiro está fazendo o quê? Disseminando a discórdia dentro da igreja. Verdade. Agora, a melhor desculpa que eu já achei para pessoas que fazem isso, elas dizem assim, eu estou falando só para vocês orarem. Pois é, usa da oração, um pedido de oração para passar adiante uma só para passar história. Informação, né? Então, a gente você pode observar o histórico nas nossas igrejas evangélicas. Adultério, rapaz duríssimo. A pessoa vai ser disciplinada e tal, aquela coisa toda, né? Pecados relacionados a questões sexuais, estão lá, pesadíssimos. Agora, alguém já viu um irmão ser disciplinado porque estava disseminando discórdia dentro da igreja? Não. E deveria. É muito difícil. E deveria. Exatamente, porque está aí o texto de Provérbios para mostrar que Deus detesta, abomina. Isso, né? E a gente fica passando a mão na cabeça. E aí a gente se prende só ao pecado do adultério, da imoral. Isso, o cara exatamente. E esquece de analisar os detalhes. Porque isso deveria ser punido. Porque Deus dá esse direito pela sua palavra. Assim, isso está errado. Isso é grave, é abominação de Deus. Exatamente. Então a gente fica aliviando para uma coisa que aos olhos de Deus é extremamente grave. A gente tolera as pessoas que ficam colocando o irmão contra o outro, contra a liderança da igreja. A gente tolera, deixa para lá. Não, em nome da unidade, não vamos tocar nesse assunto, não. Ora, meus irmãos, é melhor extirpar o mal pela raiz. Né? Tira logo. Se não se conserta, por que a gente então diz, meu irmão, aqui não é teu lugar, não. Né? Vai procurar outro espaço. Entendi. Mas a gente não faz isso. A gente vai passando a mão na cabeça, tolerando aquele irmão né, que sempre é problemático, que sempre traz problema para os relacionamentos dentro da igreja. E a gente vai empurrando com a barriga. Eu sou pastor presidente do Estado. De vez em quando aparece meu líder nacional, que eu estou debaixo da cobertura, aí um dia assim, rapaz, um cara lá me ligou falando mal de você. Foi, pastor, foi. E aí, o que o senhor acha? Você que sabe. Quem é? Geralmente tem uma coisa que devemos preocupar, pastor, assim, essas pessoas serão duras cobradas porque elas negridem a sua imagem. Às vezes você é inocente, você está inocente. Você está mal visto pela sociedade porque o cara está lhe detonando sem saber por quê. Agora imagine como será diante de Deus. O senhor é um pastor de uma grande igreja na cidade e alguém saiu lá chateado com o senhor porque o senhor não concordou com ele. Então o cara lhe acusa disso, de aquilo. E daqui a pouco o seu nome está muito sujo na cidade. Eu lhe pergunto, como será a situação do indivíduo desse? Que expôs o seu nome, sua moral, sua família, mexeu com você. Isso é gravíssimo. Semelhantemente é na igreja. Eu tenho que tomar cuidado. As pessoas precisam tomar cuidado. Eu preciso saber o que eu vou falar. Porque uma fala minha pode estar levando a pessoa ao abismo, à morte, a traumas. Eu conheço pessoas que estão traumatizadas por causa de falas. E com uma certa razão, não estou dizendo que o trauma é uma coisa boa, mas ela está chateada, triste, porque alguém defamou o seu nome sem sequer saber por quê. Entende? Então, nós vivemos uma época muito complicada nessas questões, mas crendo que Deus, quem julga a nossa causa é Deus. Isso. Ele conhece o nosso coração, nossa vida, sabe quem é nós.
Agora, como é que, voltando à questão de procurar soluções para situações como essa, porque a gente tem um exemplo lá de Jesus, pastor Manuel, falando, se teu irmão pecar contra ti, resolve entre vocês sozinhos, se ele não te ouvir, chame mais testemunhas, se não ouvir, leva à igreja e tal, e se não ouvir ainda, o considere, né, gentil, né, e, enfim. Mas aí depois tem aquela passagem lá do trigo e do joio, para a gente não tirar, né, o joio, é Deus que remove. Como é que fica essa história? Ainda há exclusões nas igrejas? Como é que é isso hoje? Deveria, né? E a gente não pode confundir as duas passagens, não. Eles estão falando de coisas diferentes. Exato. Né? A parábola do joio e do trigo não está dizendo, olha, suporta, deixa o camarada aí, que quem vai cuidar é Deus. Está falando ali numa perspectiva escatológica. Né? Olha, não elimina no sentido de que, ó, lá no final, Deus é que vai mostrar quem é quem. Né? E Jesus, ali no primeiro texto que você cita, ele está falando, ensinando o passo a passo da igreja para lidar com esses problemas. Né? E no final de tudo, ele recomenda, ó, corta. Né? Se não está se arrependendo, se é aquele coração endurecido, que não reconhece o erro, e mesmo a igreja instando, né, recomendando a mudança, a pessoa continua do mesmo jeito, a igreja não tem obrigação de ficar com essa pessoa, não. Não tem obrigação nenhuma. Até porque Paulo disse, né? Dos tais afastais, daqueles que vivem desordenadamente afastais. Né? Então, ali é o manual que Jesus deixou para a igreja lidar com a questão de disciplina dentro dela. Sim. Né? O camarada se arrependeu, mudou a atitude, graças a Deus, foi alcançado, né? Modificou o coração do indivíduo, ele está com uma nova maneira de agir, pronto, toca em frente. Agora, o camarada de coração duro, que fica repetindo o mesmo erro, não ouve o que o irmão falou, não ouve o que a igreja falou, não reconhece o erro, a igreja tem todo o direito de simplesmente dizer, meu irmão, você não está mais conosco, não. Né? Pode seguir o seu caminho, que nós seguimos o nosso. E nesse caso, Gelelson, algumas pessoas até confundem quando você diz assim, ó, meu amigo, procura outro lugar para você. Isso. Eu sou bem reto e direto nisso. Meu amigo, não dá mais, porque já tentei de tudo com você. Já busquei tudo. Então é o seguinte, procura o seu caminho. Aqui não vai dar. Eu não estou expulsando do céu. Eu não tenho o poder de fazer isso. Mas como autoridade sobre o corpo ali, naquele ambiente que eu estou, eu tenho essa autoridade para exercer isso. Oh, meu querido, você está trazendo desordem. Você está fazendo isso, você não quer mudança. Já fizemos tudo para você. A própria Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo. Se não, chame um, chame dois, se não... Leva o caso à igreja, continua do mesmo jeito, a igreja não trata como gentil. Agora o pastor pode ser chamado de perverso, de mau, de falta de amor, por conta disso não, é justiça. A justiça tem que ser exercida no nosso meio, entendeu? A disciplina é bíblica. Não pode faltar. Exato. Não pode faltar, assim como o pai disciplina o filho, que a Bíblia dá o direito de precisa fazer isso. O líder tem que fazer isso. Eu não me recordo agora de cabeça qual foi a igreja que Jesus repreendeu, dizendo assim, vocês toleram dentro de vocês os nicolaítas. Gente, foi uma daquelas 7 igrejas, né? Jesus diz, vocês toleram dentro da igreja essa turma aí. Né? Então, a gente ficar suportando pessoas que de coração duro, que não reconhecem o seu erro, que não buscam perdão, que não buscam mudança, eu não vejo outra saída a não ser o que a Bíblia ensina, que o próprio Jesus Cristo nos recomendou. Né? Vai, conversa, não resolveu, leva 2 testemunhas, não resolveu, leva o caso à igreja, não resolveu? Ah, meu amigo, então segue teu rumo. Concordo plenamente. Muito bem. 11 horas e 55 minutos. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou vendo determinada coisa errada na igreja e eu preciso falar, e eu preciso, enfim, eu não concordo. Tem muito essa coisa também, às vezes, de ciúmes por cargos. Sim. Né? Sim. Enfim, se a pessoa está insatisfeita na igreja, pastor Zé Nilton, e ela não está gostando de tal, qual o procedimento? Porque aí ela começa a falar com outro. Daqui a pouco incendeia, faz um incêndio na igreja, né?
complicado. O procedimento seria o quê? Chamar o pastor, conversar, liderança, como é que é? Bom, eu oriento a qualquer um que está nos ouvindo agora. Você está insatisfeito, meu amigo, com o seu pastor, com a sua igreja que você está congregando? Está insatisfeito? Primeiro, não toma uma decisão equivocada. Vou sair. Pode ser que não seja a vontade de Deus que tu saia. Pode ser que Deus esteja tratando você. Deus está lhe ensinando os caminhos da submissão, da obediência, levando você à renúncia, e você precisa entender que pode ser isso. Mas, se não resolver, e você já orou, já consagrou, buscou a Deus e permanece a mesma coisa, a solução, chama a sua liderança de comum acordo, faça o melhor possível para que haja uma harmonia. Se for sair ou ficar, que isso, tanto sair como ficar, que seja harmônico. Que depois não precise depois você ficar carregando uma certa culpa, né? Eu li um livro uma certa vez, que o escritor diz assim, ó, quando sair, nunca bate a porta. Está dizendo o seguinte, não bata a porta, dessa água não beberei mais, eu não quero mais esse pastor para mim. Você pode estar enganado. E aí não pode ser assim. Então, eu aconselho de Leos que assim, está insatisfeito, não está bom, está entendendo? Procure ver se não é você mesmo que não está conectado com o reino de Deus direito. Eu preciso fazer na minha humildade, eu preciso fazer essa avaliação. Meu Deus, meu pastor Gileels está pregando, não tô satisfeito ali, mas pode ser a minha vida que não esteja bem e ele esteja certo. Eu preciso ter esse senso, esse entendimento. Eu preciso ser sábio nisso. Já pensou? Eu me lembrei de uma cena que me aconteceu. A primeira vez que eu fui à Inglaterra, eu saí daqui do Brasil como pastor e decidi ir com a bênção do meu pastor para ir lá, apenas me tornar membro de uma igreja. Cheguei lá em Londres, a primeira coisa que eu procurei uma igrejinha ali, tinha lá um pastorzinho bem simplesinho, pouca gente. Eu entendia que ele era bem simples, não era que eu era melhor do que ele, mas eu percebia que o nível o que eu fiz? Entendia pelo Senhor que ali eu deveria ficar. Chamei esse meu pastor, o seguinte, estou aqui, eu sou pastor, mas agora sou ovelha, eu preciso ser pastoreado pelo Senhor, o Senhor aceita? E ele me recebeu naquela igreja, e eu me tornei membro ali daquela igreja. Tinha muita coisa que não batia, que não concordava, mas eu entendi que era ali o lugar onde Deus me permitiu que eu ficasse. Fiquei ali com ele. E vou dizer, foi a minha fonte de bênção. Muito bem. Gente, quero agradecer aqui aos nossos pastores. Obrigado ao pastor Manuel Cavalcante. Também obrigado ao nosso querido pastor Josanildo pela contribuição aqui ao nosso debate. E obrigado a você do outro lado pela audiência, a melodia. Chegando, Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. E o debate fica assim. Amanhã, sexta-feira, 5 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.